dia, gente! Gente de luz, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Depende de cada um aí do time, né? Como eu sempre falo, cada um tem seu time, cada um estuda. O bom do online é isso, que cada um pode estudar a hora que quiser e bem entender, né? Presencial você tem aquele a data, aquele horário, mas tudo bem. Vamos lá, vamos caminhar agora, vamos entrar na fase M, né? Aprendemos lá a fase D, do definir. Chegamos lá até o Project Chart, né? Definir o nosso projeto, onde a gente definiu o nosso processo que gerava o problema, né? Definiu meta, o grupo lá, a equipe estava definida, então foi definido. O champion ou sponsor, quem é o patrocinador do projeto, estava ciente, todos ficaram cientes do projeto e caminhar. Você botou o projeto debaixo do braço e o que você vai fazer agora? Começar a medir. É a fase M. Você vai começar a medir o teu processo, como é que o processo está. A gente vai entrar agora nessa fase M para saber como anda o nosso processo. A medição trata da documentação. Deixa eu pegar aqui o laser. Ó. A medição trata da documentação do processo atual, analisando quantitativamente. Quantitativamente, gente, quer dizer quantidade, quer dizer número, não é qualitativamente. Quando eu falo em análise qualitativa, é de qualidade, é subjetivo, é ou não é, cheio de razões, cheio de ideias, cheio de opiniões, não é. Aqui é quantitativo, é número. Então eu tenho que medir. Então, analisando quantitativamente os dados. Tem que ter dados para medir. Validando como ele é medido, eu tenho que validar se minha medição está ok. Também tem isso, gente. Não é só lá e medir. Né? Não é pegar só um instrumento e medir. Opa, esse instrumento, esse operador, esse sistema está válido. Tem que ser trabalhado também isso. Tem que aprovar se esse sistema está válido. Porque se esse sistema não estiver válido, tudo que você medir a partir de um sistema que não está válido, o que vai acontecer? Estará tudo inválido. Tudo estará incerto. Você não tem certeza se aquela medição realmente é ok. Então você tem que validar o sistema também. Olha, validando como ele é medido e estabelecendo uma linha base com relação à performance. O que é isso? Quando você medir o processo, você vai entender como ele está. E a partir daí, isso é a base do processo. O processo está assim. A partir que eu vá analisando o resto, no final eu vou comparar o que eu fiz lá no fim com o que eu tenho de base agora. Então, a linha de base é essa. Meu processo estava nessa situação. E eu melhorei, cheguei aqui. Então, tenho como comparar que eu melhorei e o quanto eu melhorei. Então, repetindo, a fase de medir. A medição trata da documentação do processo atual, como ele está atualmente, analisando quantitativamente os dados, quantidade, número, validando como ele é medido, validar como o sistema de medição é, se está ok, e estabelecer uma linha de base com relação à performance. Isso aqui é medição. Então a gente começa vendo medição, né? Entendendo um pouco de inferência estatística. E danada é essa estatística, né? Então, estatística, com certeza vocês escutam sempre. Ligou a televisão, ligou o rádio, ligou o que for. Vai na internet, vai no Instagram. Sempre se fala de números. Tantos por cento é assim, tantos por cento é assado. Tantos por cento vota em fulano, tantos por cento vota em ciclano. Tantos por cento de altura, tantos por cento só morre gente de tal idade, tantos por cento mais novo, tantos por cento mais... Aí vai, vocês vivem e convivem com a estatística, né? Isso nasceu muito tempo atrás, né? Que estatística é do latim e significa estado. A palavra estatística é do latim que significa estado. Porque esse termo provém do primeiro uso da estatística que tinha como função o registro de dados. Quer dizer, quando começaram a usar registro de dados, número de habitantes da população, número de casamentos, número de solteiros, aí foram usando isso aí. E começaram a criar umas tabelas e gráficos para descrever resumidamente um determinado país em números. Hoje a gente não consegue mais tanta gente no mundo que, se você for perguntar assim, qual é a altura dos brasileiros? Real. Para eu descobrir a altura real dos brasileiros, eu teria que medir todos os brasileiros. Já imaginou quanto custaria isso, medir todos os brasileiros? Acho que eu não acabasse de medir, a turma já tinha crescido, né? Já ia ser um dado errado. Mas, então não se pode fazer mais isso. Não, pode até fazer, mas é um custo muito alto, né? O que acontece agora? Pega-se algumas pessoas de alguns estados, de algumas regiões, faz uma coleta bem feita
mede-se todo mundo e dali você tira uma ideia de como é a altura média dos brasileiros. Não dá para fazer tudo isso. Então, aí é que mora a estatística. Quando você pega do universo lá, você pega uma pequena parte, que a gente chama de amostra, uma amostra do universo, eu consigo, se essa amostra for bem feita, bem coletada, tem isso também, com muito cuidado, se essa amostra for bem coletada, se essa amostra realmente representa o universo, eu posso, com essa amostra, estudar essa amostra e fazer inferências sobre o universo. Eu vou dizer que a altura do brasileiro é tanto, né? Os brasileiros se casam a partir de tal idade, sempre com uma faixa. E sempre colocando uma faixa. Vocês estão lembrados que sempre quando está nas eleições, a pessoa fala assim, a estatística fala, fulano de tal está com 35% dos votos, mas com mais ou menos 2 pontos percentuais de erro. Então quer dizer que ele está 35% ou 37% ou 33%, porque tem 2% de erro, porque esse erro faz parte da estatística. É a dispersão que trata isso. A gente vai ver um pouquinho mais na frente sobre dispersão, sobre média, a gente vai entender um pouquinho, né, como é. Mas a estatística, gente, é isso. A inferência estatística é o processo pelo qual tira-se conclusões ou generalizações acerca de uma população usando informações de uma amostra. Então, eu vou lá na população ou universo, como eu queira chamar, tiro uma pequena amostra e estudo essa amostra. Aí fica mais fácil, né? Eu estudar uma amostra. Você tem um lote de 1000 peças, quer saber como é que essas 1000 peças estão? Eu estudar as 1000 peças, beleza. Se você estudar as 1000 peças, deixou de ser estatística, porque você vai ter um valor real. Se você medir o diâmetro das 1000 peças, você vai ter a média real do diâmetro das 1000 peças. Mas se eu pegar 10 peças e medir o diâmetro, eu vou ter uma estatística, né, que não é o valor real, mas um valor aproximado em média, de como está a média das peças. Mas sempre vou ter que dar um valor de erro, mais ou menos. Então, estatística é isso, gente, né? Aqui embaixo tem um pouco de estimar a quantidade desconhecida, a gente pode estimar, dependendo de amostra. Fazer hipótese, teste de hipóteses, né? Isso, hipótese, a gente vê muito lá quando faz o Greenbelt. O Greenbelt tem que ser especialista em checar se as hipóteses são verdadeiras ou são falsas, se realmente elas são reais ou se realmente são fatos ou não, né? Então, a inferência estatística, gente, é quando você coleta uma amostra e a partir da amostra você deduz como está a população ou o universo, como queira chamar. Quando eu meço todo o universo, deixa de ser estatística, passa a ser um valor real. E o que a gente queria fazer é sempre ter o valor real. O que é que o governo faz para ter o valor real? Ele faz um censo, né? Tem o famoso censo. O censo é a contagem total, porém não consegue. Porque vai bater algumas casas, aí os cachorros pulam em cima, o cabo não tá, as pessoas não estão na casa, tá faltando fulano, a pessoa nunca entra, a pessoa vai de novo lá e não, acaba passando um tempo que, ó, aquela família lá, ninguém conseguiu enxergar. Então já não é mais real. É difícil fazer uma coisa real no Brasil inteiro, é muito grande o Brasil, né? Muito grande. Mas existe um censo que seria uma contagem realmente de como é que está a situação real. Aí, mas ele se aproxima muito mais perto da realidade possível, o censo. Então, vamos aprender um pouquinho de número, população, né? Uns parâmetros que a gente chamou agora população, né? O que é população ou universo que eu falo? É o conjunto de todos os elementos ou resultados de um problema que está sendo estudado. É a população, é tudo, é tudo. Parâmetro é o que eu quero estudar, é um valor desconhecido, uma medida numérica, em geral desconhecida, que descreve uma característica de interesse da população. São representados geralmente por letras gregas, mi, média, o delta, desvio padrão, sigma, desvio padrão. Então tem várias letrinhas gregas que a gente, quando você faz matemática, você aprende um monte de letrinha grega que representa parâmetro, né? Mas o parâmetro é o que eu quero estudar. A média, uma média de altura, uma média de idade, né? Eu quero o desvio padrão das alturas, o desvio padrão da média de idade, que eu posso estudar, que eu chamo de parâmetro. A amostra, gente, é aquilo que eu tiro, que eu retiro, é um subconjunto da população ou do universo, como eu queira falar. Então, a amostra é qualquer subconjunto da população que contém os elementos que podem ser observados. E é onde as quantidades de interesse podem ser medidas. É onde eu posso medir. Então, a amostra, gente, é a partir da amostra que eu vou ter a real visão do meu processo.
Se eu não coletar bem uma amostra, eu não vou conseguir enxergar bem o processo. Então, cuidado com a coleta de amostra. E tamanho da amostra. Quanto maior for o seu tamanho, mais perto da realidade eu vou estar, tá? Então, amostras maiores permitem uma medição mais estável do desempenho. Quanto mais amostra eu pegar, eu vou estar mais real. Então, eu vou realmente enxergar melhor o meu processo. Amostras menores fornecem uma medição menos estável, porém maior rapidez nos resultados. Quanto menor for minha amostra, eu vou me afastando mais da realidade. Mas eu tenho menos recursos para ser usado. Então, qual é a quantidade de amostra? Tudo depende do seu processo. Quando você vem estudando muitas vezes o processo, aí você pode reduzir as amostras. Se é a primeira vez que está estudando o processo, você aumenta um pouco da amostra, para realmente ter mais certeza. Para realmente aparecer mais os problemas. Aí você aumenta a amostra. E a amostragem é a ação. Eu vou fazer uma amostragem. É a ação, processo ou técnica de escolha. Né? A ação. Então, quais são os tipos de amostragem? Aleatória simples. O que é isso? Consiste em enumerar cada elemento de uma população e, a seguir, sortear os elementos da população que farão parte da amostra. Né? De uma lista de 1.500 inadimplentes no Serasa, com valor, sexo, idade, cidade e estado, sorteia-se uma amostra de 100. Botou 1.500 números dentro do saco. E lá tirou 100. Pronto. Dos 100, para fazer parte do estudo. É uma aleatória simples. Sistemática. Aí você cria uma lei de formação para a escolha dos elementos que irão compor a amostra. Estou criando uma lei. Polícia rodoviária. Parar para vistoriar todos os veículos com um dado final de placa, digamos 2. Bom, beleza. Agora começou o IPVA. Começar a pagar IPVA, isso aqui esse exemplo é magnífico. Começou o IPVA, as placas têm um tempo. Cada placa tem um tempo de ter já o documento do ano. Então, quando passa aquele tempo, opa, a Polícia Rodoviária, vamos ver como é que está a situação. Só para carro com o número 5. Pronto. O número 5 para, encosta. Tá pago, não pago, tá pago, não pago. E vai anotando para você ver a quantidade estatística de mais ou menos quantos carros no Pernambuco ou na cidade do Brasil está sem pagar IPVA ou estão pagando IPVA. Então, é uma sistemática. Estratificada. Divide a população em subpopulações que tenham o maior grau possível de homogeneidade. Quer dizer, divide a população em populações, porém são homogêneas, né? São mais aproximadas. E dentro de cada uma dessas subpopulações, toma-se uma amostra de forma proporcional ao tamanho de cada uma delas. Então, eu dividi a população, cheguei lá e peguei 50 pessoas daqui, a população foi maior aqui, eu peguei 100 daqui, 20 daqui, e dali eu estudo para entender como é a minha situação, meu parâmetro que eu quero estudar lá dentro. Né? Então, averiguar a capacidade do processo de uma peça, sendo que a mesma está sendo produzida em 3 máquinas diferentes. Perfeito. Eu tenho a mesma peça sendo produzida em 3 máquinas diferentes. Então eu vou estratificar. Eu vou pegar uma amostra de uma máquina tal, a amostra da máquina tal e a amostra da máquina tal. E eu vou conseguir estudar as máquinas, todo o processo. Se eu pegar só da máquina A e analisar, como é que eu posso dizer que as peças da máquina A eu vou jogar parando para a máquina B? Se eu não peguei peça da máquina B, eu não sei como é que está a máquina B. Então eu tenho que pegar de todas as máquinas e fazer um trabalho. E por último aqui por conglomerados, né? Sorteia-se regiões da população e as sorteadas, todos os elementos dela farão parte da amostra. Eu vou sortear as regiões e quando eu sortear aquela região faz parte da amostra. Todos os elementos dela. Em uma pesquisa da cidade, sorteia-se quadras como um todo e entrevista cada um de seus moradores. Uma cidade tem 500 quadras. Eu vou sortear 100 quadras e nessas 100 quadras que eu sortear, todo mundo dessa quadra eu vou chegar lá para verificar. Então esses são os tipos de amostragem. Qualquer dúvida, entra no grupo do Telegram para perguntar, tá? Não se esqueça, né? Aqui tem um exemplo, né, que eu até falei, né? Como estimar a média variância da altura da população brasileira? Medir a altura de todos os brasileiros adultos? Complicado, né? Medir todo mundo é complicado, não tem como, né? Até tem, mas é um custo muito alto, é muita gente trabalhando. Então a gente seleciona um pedaço, selecionar de forma aleatória algumas pessoas, fazer uma amostra, analisá-las e inferir propriedades para a população. Inferir, gente, inferir é dúvida. Inferência é dúvida. Mas eu vou dar um valor com uma dúvida, com uma marcha, com
com uma faixa, que nessa faixa existe o parâmetro real. Tá? Isso seria um exemplo aqui de estatística. Então, são os dados que a gente tem. Vocês vão se deparar quando começar a estudar vários tipos de dados. Um dos primeiros dados são os qualitativos, atributos que a gente chama, nominal e ordinal. E vem as variáveis quantitativos, que a gente chama de discretos, contáveis e contínuos mensuráveis. O que seria um atributo nominal? Nacionalidade, brasileira, espanhola, francesa, estado civil, casado, solteiro, divorciado, viúvo. Né? Isso aqui seria nominal, estou dando nome. A cor, azul, amarelo, verde, marrom. Então, eu posso trabalhar atributos nominais? Posso. Ordinais, aí eu pego os nominais e começo a botar uma ordem. Foi uma pesquisa de satisfação de cliente. Excelente, bom, regular, ruim. Entendeu? Tem uma ordem. Categorias de um Pareto, vocês vão aprender o que é Pareto, vão ver que eles têm uma ordem também. Altura agrupada em classe, baixo, médio, alto. Tá vendo que eu estou botando uma ordem nos dados, né? Isso eu faço, isso seriam os atributos ordinais. As variáveis discretas é tudo aquilo que eu possa contar. Se eu puder contar, eu vou chamar de variável discreta. Então, também posso chamar de atributo. Aí um atributo eu posso contar. Se eu conto, é o atributo. Quantidade de mulheres na sala de aula. Eu vou contar. Quantidade de peças refugadas na produção diária. Também é uma contagem. Eu não vou medir, eu vou contar. Quantidade de defeitos na chapa de aço. Eu vou contar. Eu não vou medir, não vou usar instrumento. Eu vou contar. Tá? Então, tudo que eu for contar é uma variável discreta ou eu chamo de atributo. E a variável contínua, que eu chamo de variável, né, são números fracionários, são tudo aquilo que eu meço, que eu vou usar um instrumento de medição. Então, quando eu vou usar um instrumento de medição, eu vou ter um valor. Esse valor eu vou chamar de variável. Né? A média das alturas dos alunos. Aí eu vou medir. Eu vou usar o quê? Uma trena para medir a altura dos alunos. Diâmetro de um eixo, eu posso usar um parquímetro. Quem não conhece, um parquímetro é esse instrumento aqui. Ó. Um parquímetro. Temperatura de uma câmara frigorífica. Temperatura, eu vou usar o quê? Um termômetro. Um termopar, alguma coisa desse tipo. Então eu vou usar um instrumento, eu chamo de variável contínua, tá? Aqui tem um exercíciozinho, né? Que nós vamos fazer, certo? Então, exercício 9. Classifique como discreto, D, ou contínuo, C, os dados envolvidos em cada uma das situações abaixo. Por exemplo, deixa eu até puxar agora a caneta aqui para riscar. Caneta. A caneta está aqui. Então, a produção de celulares no turno da manhã da linha 5 foi de 1892. Então, isso é o que, gente? É tributo, é discreto ou contínuo? É um discreto, né? Vou chamar de discreto. Porque é contagem. Se é contagem, é contínuo. Eu posso chamar de variável. Se é discreto, eu chamo de atributo. O número de solicitações de apoio recebidos pelo Helpdesk em um dia foi de 198. Contagem também. Então, discreto. O termômetro de São Paulo indica a temperatura de 30,7 graus. Eu estou medindo, gente. Se eu estou medindo, eu faço o quê? Contínuo. Ao completar um dia de trabalho, um funcionário gasta aproximadamente 989 calorias. Isso é uma medição. Uma contagem, não posso chamar de discreto, posso chamar, mas eu tenho que ter um instrumento para medir esse negócio dessa caloria. Né? Eu tenho que ter um instrumento, então contínuo. Turno de trabalho, manhã, tarde, noite, isso aí é o quê? Aquele ordinário, né? Que eu vou chamar de discreto. Nível de satisfação dos consumidores de uma rede de fast food, ó, muito satisfeito, insatisfeito, satisfeito, muito satisfeito. É o nível de satisfação. É o quê? Também eu posso chamar de discreto. O número de funcionários de uma central de atendimento, também eu vou lá e conto a quantidade de funcionários. Também eu chamo de discreto. O valor total de multas pagas aos clientes foi igual a 20 mil. Eu somo, né? Somando, eu vou contando. Eu não uso instrumento para isso. É um discreto. Então, contínuo só isso daqui. Ok, gente? Qualquer dúvida, e esse exercício aqui vocês vão receber também lá na frente, lá no. Deve ter baixado já, né? A segunda parte do exercício, né? A gente fez o primeiro lá, tem a primeira parte, então baixa lá o arquivo com a segunda parte, que vai ter esse exercício aí, esse exercício elaborado.
Vamos continuar. Então, vamos começar a aprender agora uma coisa. A gente tem que medir nosso processo. Então, primeiro, a gente tem que descobrir duas coisas do processo. Onde nós estamos, onde ele está e como ele está. Onde ele está, eu digo a média. Onde ele está? Que média? Qual é a localização do meu processo? E como é que ele está? Ele está tendendo para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Como é que é a variação dele? Então, a primeira coisa é aprender média de tendência central, estimar centro de uma distribuição. Onde está o meu processo? Que localização? Então eu posso calcular a média aritmética. Gente, média aritmética é a média simples, todo mundo sabe como é que faz, né? Quem não souber, aprende agora. O que é que eu vou fazer? Eu vou somar todos os números e dividir pela quantidade, né? Esse exercício não vou nem fazer, vocês fazem depois aí, ver quanto é que deu o valor. Mas vai somar 25,7 mais 25,6 mais 24,8 mais 25,9 mais 26,1 mais 26 mais 25,8 e divide por quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É a média. Então a gente sempre usa a média aritmética nesses cálculos de Lean Six Sigma, né? Então aprendam que a média é a média. É somar a quantidade e dividir por 2. Então o Yellow Black ainda faz as contas. Também temos outra que é a mediana, que a gente pode também encontrar a localização. A mediana já tem uma particularidade. A gente tem que, para fazer os cálculos da mediana, a gente tem que fazer uma sequência dos números para depois descobrir qual o número do meio. Nesse caso aqui, o que é que a gente tem? Qual é o menor número aqui? O menor número é o 35, né? Então, 35. Isso não é o menos não, tá? Isso é só uma linha para separar. 35, 37, 38, né? 38, 40. Note que eu tenho um 40 e tenho outro 40. Então tem que botar 40, 40. Eu tenho que colocar todos os números na sequência. 40, 41. Olha que não fez nada. 43. 46. E 47. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 números. Então, onde é que está o meio, gente? Como eu tenho 9 números, o meio seria ímpar, né? Então, 4 para um lado, 4 para o outro, e o do meio aqui, olha que coisa linda. 40. Então, a mediana é igual a 40. Gente, se eu pegar aqui e colocasse um número aqui chamado 100. Se aparece mais um número chamado 100. Então, qual seria a mediana? 100, eu teria 5 números para um lado, 5 números para o outro. Então, mais ou menos, a média estaria por aqui, ó, entre esses dois números. Então, eu pegaria o 40 mais 41, que daria o 81, e dividiria por 2, tá? Então, vai dar quanto? 40,5. Essa seria a mediana. Note o seguinte, gente, que a mediana não aumentou muito, não foi? A mediana não aumentou muito. Agora, a média, se eu fosse calcular a média desses números, não seria mais 40,5, seria muito maior, porque o 100 eleva muito a média. Então, a mediana, gente, se isso aqui fosse 100 ou isso aqui fosse 1000, a mediana continuaria sendo 40,5. Então, a mediana existe para trabalhar com alguns processos. E a média aritmética é praticamente trabalhar com quase todos os processos, né? Então, quando você for trabalhar com algum processo que exige a mediana, calcula-se com a mediana. Mas se não, a maioria que vocês vão trabalhar, a maioria vai ser aqui, ó. Vai ser a média, vai ser aqui. Trabalhar com média aritmética, com certeza. Mas aprendam que existe a mediana para trabalhar também. Então, média aritmética e mediana. Né? Tem a moda. A moda vai ser o quê? Moda. O que é que está na moda é o que mais aparece, né, gente? O que é que está na moda? Qual é a roupa da moda? Qual é o artista da moda? Qual é o jogo da moda? É o que mais está em evidência? Então, vocês vão procurar aqui qual é o número desse lote de valores que está em maior evidência. Quem aparece mais? Eu acho que é o 5, né? O 5 aparece 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 vezes. O 7 só aparece 1, 2, 3, 4. É o resto, né? O 4, 1, 2. Então 5, gente. Apareceu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então qual é a moda? A moda é 5. A moda é 5. Essa é a moda. Também usado para alguns processos, tá? Mas como é que você aprende a fazer a moda? É isso, bota o número na sequência, não precisa na sequência, né? É saber qual número se repete mais. E a moda, a gente consegue perceber ela dentro de um... Deixa eu pegar aqui o laser. Quando faz um histograma, a gente consegue perceber qual é o número que aparece mais, ó. Tá na casa entre os 30 e aqui é 40, então 30 e 35, mais ou menos. Entre 30 e 35 é o que mais aparece, ó, a moda. Tá aqui a moda desse processo. A média pode estar por aqui por perto, a mediana, entendeu? Quando a gente faz um histograma, a gente consegue ver a moda, tá? E pronto, a gente aprendeu onde estamos. A média, a mediana e a moda consegue mostrar para a gente onde nós estamos. Agora, como nós estamos? Qual é a nossa dispersão? Tá? A gente aprende com a medida de dispersão. A gente aprende a saber qual é a dispersão. O que é dispersão? A dispersão mede quão próximos uns dos outros estão os valores do grupo. Quer dizer, nota que aqui, ó, passou uma reta e os valores estão muito mais próximos um do outro, né? E mais próximo da reta. Olha aqui como está. Essa reta e os números estão muito mais afastados. Então aqui tem uma pequena dispersão, aqui tem uma grande dispersão. Quando todos os números estão na mesma reta, na mesma curva, no mesmo gráfico, assim, que faz numa linha, aí eu digo que tem uma dispersão quase zero, né? Que eles todos compreendem. Mas aqui, ó, não estão, muito dispersos, né? Então, dispersão é isso. Quantos números estão mais afastados? E menos dispersão, quantos os números estão mais próximos do outro? Isso é dispersão. Vamos ver esse conjunto aqui, ó. O conjunto A, 25, 28, 31, 34, 37. A média, 31. A. B, 17, 23, 30, 39, 46. Qual é a média? 31. A média daqui do A é igual à média do B. Quem tem maior variação, A ou B? Então como é que eu vou ver a variação? Eu posso enxergar agora, gente. Como é que estão os números? Qual é o menor número daqui? 25. Qual é o maior? 37. Então ele está variando de 25 a 37. E aqui está de 17 a 46. Está notando que o A ele está 25 a 37 e o B está de 17 a 46, variando aqui. O A variando aqui nessa faixa e o B variando nessa faixa. Aqui. Quem está variando mais? O B. Então, a variabilidade de B é maior que A, mesmo eu tendo a média igual. Então, gente, aprenda uma coisa. Sempre que vocês forem calcular qualquer processo, vocês têm que ter em mente e em dados que tem que calcular a média e a dispersão. E como é que eu calculo a dispersão? Eu aprendi a calcular a média e a dispersão. A dispersão tem duas maneiras. Amplitude, range ou intervalo. Você pode escutar isso em algum livro chamado de intervalo. Pode escutar chamando de range, que é do inglês, ou amplitude, que é do português também. Amplitude, amplo, o quanto está amplo, né? Então, como é que eu calculo a amplitude? Poxa, é um cálculo extremamente difícil. Eu pego o valor maior menos o valor menor. Ó, só isso, gente, só. Qual é o maior valor e qual é o menor valor? Subtrai o maior do menor. Nesse caso aqui, como seria aqui? Quem é o maior valor daqui? É a caneta. Quem é o maior valor daqui, gente? O maior valor é 25,8? 25,9, então. 25,9 menos quem? 25,9 o que, rapaz? Esquece isso aqui. Isso aqui. O maior valor é 26,1. 26,1 menos quanto? 24,8? 24,8. Quanto vai me dar isso aí? Se você pegar, quiser puxar a calculadora, você pode puxar a calculadora aí e botar 26,1 menos 24,8, que vai dar igual a 1,3. Então isso aqui tudo ficou igual a
0,3. Esse aqui é o chamado amplitude, range ou intervalo, tá, gente? Agora tá certo. Amplitude, range ou intervalo. O maior valor, 26,1 e o menor valor, 24,8. 1,3 é amplitude. 1,3 é amplitude. Então, dependendo do seu processo, você vai entender se essa amplitude é muito alta ou muito baixa. Mas aqui a gente está aprendendo só a fazer o cálculo. Depois a gente vai aprender a usar um processo e identificar se está muito forte ou muito alto. Né? Amplitude. E tem um desvio padrão. O desvio padrão, que é, olha, amplitude e desvio padrão é usado sempre nos cálculos de Lean Sigma. Então vocês podem na cabeça que vocês vão levar isso aí para o resto da vida. Principalmente quem quer agora vai ser Yellow Belt, vai virar um Green Belt, vai virar um Black Belt, vai virar um Master Black Belt, você vai levar isso para o resto da sua vida. Amplitude, desvio padrão, média aritmética. A média vai ser para descobrir onde eu estou, e a amplitude e desvio padrão para saber onde eu estou. Ó, como é que posição eu estou, para cá, para lá, para cá, para lá. Como é que eu estou variando, né? Então, o desvio padrão, gente, aí o desvio padrão ele pega um pouco mais pesado. Olha o cálculo dele aqui. A letra sigma, né? Tá lembrado que o sigma que vem do Six Sigma, né? Quer dizer, foi criado por causa do sigma. Então o sigma representa o desvio padrão. Né? Então o desvio padrão é a medida mais comum da dispersão. Tem um exemplo aqui na frente como calcula. Que vocês vão calcular. Isso aqui é um exercíciozinho. E você recebe lá depois no painel feito. Ó, como calcular o desvio padrão da amostra? Vocês vão calcular isso aqui. Uma amostra 15, 12, 10, 16. Primeiro, calcula a média. Qual é a média? Somar tudo e dividir por N. Aí você bota a média aqui. Depois você colocar o X1 aqui. Quem é o X1? X1. X1, X2, X3, X4, X5. Então bota aqui, ó, 15. Né? Vou fazer só o primeiro exemplo. Vou fazer o primeiro exemplo para vocês fazerem o resto. Então vocês vão vir aqui, a caneta de vocês, colocar aqui. Qual o primeiro? 15. Ah, XI menos X menos a média. Aqui na média? Opa, aqui é a média. Ó. Então eu vou pegar 15. Eu já vou botar aqui o resultado. 15 menos a média. Quanto é que deu a média? Se a média deu 10, não sei quanto é que deu essa média. Você bota 15 menos 10. E aqui você vai pegar esse valor e elevar ao quadrado. E já botar aqui ele ao quadrado. Aí aqui no final você vai somar todos esses valores. Então aqui. E esse somatório, gente, é o somatório de xi menos x ao quadrado. Que é esse aqui, ó. Então, aqui em cima, aqui, é esse valor daqui. E esse n menos 1? N é quem? N é 5? Então aqui é 5 menos 1. E aqui você vai pegar a raiz. Depois você coloca aqui o valor. Tá ok? Faça essa conta, que essa conta para você fazer, tá? Eu não vou fazer. Vocês vão fazer, né? Mas lá tem o exercício feito. Aí vocês pegam e comparam. Primeiro faz, tá? Não vai deixar de fazer não. É interessante. Quando você aprende a usar isso, é difícil. Você não vai precisar mais fazer isso aí na mão. Fazer esses 5 números, gente, já é um trabalho. Imagina que pegar 500 números, 1000 números, você não faz. Então, por isso, quando você vai lá para o Green Belt, você aprende a usar o Minitab, né? Aprende a usar o Minitab, que ele faz sozinho todas as contas. Você apertar um botão e acabou. Né? Então, existe esse exercício aqui de fixação que vocês vão fazer. Eu vou ler para vocês. Né? Faço o exercício. A ponta do letra. Esse exercício aqui, ó. Calcule a média, a mediana, a amplitude e o desvio padrão dos dados anotados abaixo, referente ao prazo de entrega do serviço de delivery da farmácia Pague Pouco. A farmácia Pague Pouco, é. De posse dos dados e sabendo que o prazo de entrega informado aos clientes pela farmácia é de 45 minutos, o que você deduz como Yellow Belt? Aí vem o pensamento, que é o que a gente tem que fazer pensar todo mundo. Né? Devemos melhorar o processo ou continuar mantendo a situação atual? Gente, vocês vão se deparar sempre com isso. Quando vocês forem calcular um processo e forem medir um processo, vocês vão medir o processo. Vai estar com os dados na mão. Aí você vai perguntar para os outros o que eu faço, olha para cima, o que eu faço, Pai do céu? Não, é aqui que vocês têm que entender o que vocês aprenderam e dizer, não, esse processo está assim, esse processo está assado. Não, está muito bom, vamos manter como está. Não, vamos melhorar porque eu não atendo o cliente. Então vocês têm que começar a aprender a entender isso. E sair dentro de vocês quais são as ações que vocês vão andar.
Isso chama-se belt. Os belts são assim, eles vão atrás de mexer nas coisas. O tempo todo eles estão em dúvida, o tempo todo eles estão apontando o dedo no lugar que está errado. Tem que melhorar, tem que melhorar, tem que melhorar, tá? Faça exercício. Gente, se não quiser calcular aqui o desvio padrão lá, como foi o exercício anterior, fazendo na mão, procura um softzinho aí, procura um app, um aplicativo, que tem muitos aplicativos aí no Store ali, que tem, você pode baixar de cálculo de desvio padrão, só jogar esses valores que ele faz na hora, tá? Porque vocês não vão estar fazendo isso na mão, tá, gente? A gente aprende a fazer isso depois no Minitab. Quando a gente botar a introdução do Minitab, a gente vai aprender um pouco mais sobre isso aí, tá, gente? Então façam o exercício e vejam lá o resultado, tá? Oh, acabou. Acabou a primeira fase, M, né? Que foi inferência estatística. Ali já começa a aprender como calcular algumas coisas, como entender onde eu estou e como eu estou, né? A gente está entendendo, para não ficar disperso. Então, sempre a gente vai saber que vai ter que calcular a média e o desvio padrão. Sempre. A média é para enganar o auditor. Porque você pode estar com a cabeça pegando fogo e o pé pode estar congelado. No meio do bucho, a temperatura está filé, mas você vai morrer. Ou vai morrer com os pés granguenados de congelamento, ou vai morrer porque a cabeça pegou fogo. Então a média só vai lhe enganar. Então você tem que saber como está a média e como está a dispersão, tá? Então a próxima aula vai ser distribuição de probabilidade, que é magnífico, a gente tem que aprender. O Belt tem que saber isso aí. E outra, gente. Quem não adentrou, que está escutando o curso aqui, não adentrou ainda no Telegram, manda um zap para mim, né? Vai aparecer o número do zap aí nessa tela. Manda um zap para mim, para nós da Luiz Moraes, e aí a gente manda o link para você ter o acesso direto, né? Ou então já encontra pelo zap da Luiz Moraes, já encontra mais o grupo que não é difícil. Então, manda o zap, ou manda no Telegram mesmo uma comunicação, que não acessou o grupo ainda. Aí a gente manda o link do grupo, para vocês entrarem no grupo do Yellow Belt, no fórum, para poder ver as discussões. E a gente está sempre mandando alguma coisa, um livro, um comentário, até gerou a coisa de emprego que eu mandei lá, né? A gente manda. Então, vamos ficar ligados e fazer network, gente. Vamos conhecer as pessoas que estão lá dentro desse grupo. Isso é super importante. Tá, gente? Um abração no coração. Força e vamos lá seguir o resto. Bye, bye. Tchau.